Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a lição da escola dominical. Tem sido uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, apesar das dificuldades. Quase sempre quando nós temos que separar o tempo para fazer essa gravação, eu fico imaginando quanta luta. Às vezes é o computador que trava. Ele vem trabalhando bem. Na hora que vamos nos organizar, acontecem muitos imprevistos. Bom, Deus sabe de todas as coisas. O nosso propósito aqui, quando trazemos estas mensagens assim, usando esses recursos, é exatamente para facilitar a compreensão da palavra do Senhor. Não tem outro objetivo, porque se fôssemos olhar pelas dificuldades que apresentam com uma única mão para manusear os botões aqui e, ao mesmo tempo, buscar do Espírito Santo do Senhor a palavra certa, que venha realmente mover, venha novamente sacudir os nossos corações, o meu principalmente, e espero que o de vocês também. Mas Deus tem sido misericordioso conosco. Apesar das lutas, Deus tem nos abençoado. E isso eu não posso negar. Se estamos fazendo todo esse, vamos dizer, esforço, é com o único propósito de cumprir o mandado do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os. E essa é a nossa missão nessa manhã, é transmitir aquilo que o Senhor tem nos passado através da sua palavra. Olha, e eu espero que vocês tenham podido estudar as lições diárias. Eu faço votos que todos vocês tenham separado um tempo para estudarem esse precioso livro de João que nós estamos nesse trimestre agora, lendo capítulo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e buscando enxergar nestas palavras uma mensagem que vem falar conosco. Eu separei na segunda-feira João 4:38, onde o Senhor diz assim: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Meus queridos irmãos, eu observo aqui que o trabalho do Senhor é uma sequência. Independente de quem quer que seja, enquanto uns estão semeando, outros estão ceifando aquilo que foi semeado. Porque o que foi semeado não é a obra do homem, não é o serviço humano, mas é a palavra de Deus. Portanto, nós muitas vezes não vamos ver os frutos do nosso trabalho, mas outros com certeza virão. Assim como nós temos visto hoje frutos do trabalho dos nossos irmãos do passado. Quantas vezes nós já encontramos alguém aí na casa de oração que diz que quando criança frequentou aí e aprendeu aí os caminhos do Senhor e hoje estão reunindo na presença do Senhor em outros locais, naturalmente, até porque moram em outros lugares ou porque tiveram preferências por outros grupos. Mas isso não importa. Nós nunca discutimos essa forma de religiosidade, mas sim de buscar o Senhor enquanto é tempo. Então, que isso sirva de conforto para todos nós. Uns semeiam e outros colhem. Na terça-feira eu separei João 4:39. Aqui nós temos a importância do testemunho de Jesus Cristo. Diz aqui o texto: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Esta experiência vivida pela mulher samaritana, em saber que aquele
homem que ela encontrou ali na fonte de Jacó, no poço de Jacó, ele sabia tudo que havia sucedido na vida daquela mulher. E isso fez com que ela mudasse de entendimento a respeito do Messias, a respeito do Cristo. E ela foi ao encontro dos seus amigos e eles creram no Senhor Jesus por causa desse testemunho. Na quarta-feira, João 4,50, nós temos aqui o milagre à distância. Nós hoje vivemos reunidos à distância, mas naqueles dias de Jesus também já acontecia milagres, vamos assim dizer, online, né? Porque o pai daquele menino foi ao encontro de Jesus e ele já estava muito enfermo, e naquela aflição ele pede ao Jesus que vá curá-lo. E Jesus disse: vai, versículo 50, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Diz o texto que antes mesmo que ele chegasse em casa, recebeu na chegada os seus amigos dizendo que o menino havia sido curado. E ele indagou a que horas houve aquela cura, né? E eles disseram mais ou menos a hora, e eles foi justamente nesta hora que eu estava conversando com Jesus. Na quinta-feira eu separei João 5,14. O perigo da recaída espiritual. Aqui nesse texto nós temos a história daquele homem que estava ali no poço de Betesda, paralítico, acho que 38 anos, não me engano. E quando Jesus passa por aquele lugar e viu a situação daquele homem, se condoeu dele e deu a ele a oportunidade de ser curado. E Jesus, mais tarde, encontrando aquele homem no templo, lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não há muito o que comentar, meus irmãos. A Bíblia é bem clara. O salário do pecado é a morte. Nem sempre é uma morte física, muitas vezes é uma morte moral, é uma morte espiritual. Por isso que temos que tomar todo o cuidado com o nosso viver de acordo com os padrões do Senhor. Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, e todos nós temos, não conheço ninguém durante toda essa existência nossa que possa dizer que nunca pecou ou que não tem pecado. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: os nossos pecados, uma vez confessados, são perdoados, e uma vez perdoados por nosso Senhor Jesus, nós podemos descansar nesse perdão. Na sexta-feira, João 5,24, a grande verdade proferida por Jesus, quando ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha só a humildade de Jesus. Ele não está dizendo quem crê em mim, mas ele está dando ao mérito ao Pai. Quem crê naquele que me enviou. Quem que o enviou? O Pai. Quem crê no Pai, quem crê em Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não vai ter mais que enfrentar um tribunal. Por quê? Porque foi resolvido a situação dele, na medida que ele realmente converteu-se. E a lição de sábado, nós temos aqui João 5,39.
Jesus disse aos judeus, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, os judeus, eles examinavam as Escrituras em busca de uma resposta a essa anseio da vida eterna. Eles também almejavam a vida eterna. E eles buscavam esta resposta nas escrituras daquele tempo. Era basicamente o Antigo Testamento, principalmente a Torá, que era os livros escritos por Moisés, segundo a tradição. E Jesus disse: se vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, essas mesmas Escrituras que vocês examinam são elas que testificam de mim. Olha, meus irmãos, é muito claro as palavras do Senhor. As Escrituras, desde o primeiro livro, desde Gênesis, até o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, elas testificam do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos cada vez mais entender estas preciosidades da sua palavra. Vamos dar continuidade agora aos estudos da lição que nós estamos abordando. Nós estamos aguardando aqui o aparelho funcionar. Tá vendo? É isso que eu falo. Às vezes a gente tem essa batalha, né? O certo aqui é clicar e a tela avançar, mas nem sempre funciona. Bem, então nós paramos na lição passada e eu disse que hoje nós íamos abordar um assunto muito importante na área financeira, quando nós estávamos terminando, falando sobre fianças e tal, aí hoje eu queria falar sobre a questão de compartilhar as informações financeiras, principalmente num ambiente de família. É claro que esses compartilhamentos, eles aplicam também nas outras áreas, seja na empresarial, enfim. É muito importante que as pessoas tenham cuidado nessa questão de compartilhar as informações, é claro, com pessoas de confiança, né? Não pode se compartilhar com qualquer um, mas vamos dizer, o cônjuge, às vezes os filhos, talvez algum amigo muito, muito fiel, né? Enfim, por que é importante esse compartilhamento? Porque disso aí, desse laço de família, tomando conhecimento do que está acontecendo na vida financeira, vai facilitar em momentos assim, talvez de uma enfermidade, nos momentos talvez de uma viagem, ou talvez até mesmo, infelizmente, num tempo num momento de falecimento, né? Então nós vamos ver alguns exemplos práticos sobre informações úteis para serem compartilhadas. A primeira que eu coloco aí é a questão de uma conta corrente em conjunto. Na minha opinião, isso é muito importante, porque, vamos supor, o esposo com a esposa, eles vão lá no banco e combinam. Isso é normal, é praxe, quer dizer, praxe, é permitido, melhor dizendo, fazer conta conjunta. Se houver algum impedimento, seja por enfermidade, como eu já falei, ou por viagem, o outro pode movimentar aquela conta, né? Eu acho isso assim, uma atitude muito salutar para evitar qualquer surpresa na hora da necessidade. Obviamente que precisa se ter bastante confiança um no outro, né?
e só vai ser compartilhado aquelas contas que têm a ver também com a família. Um empresário, por exemplo, não vai compartilhar assuntos da empresa, porque aí já não é assuntos particulares. Estou me referindo àqueles assuntos particulares. Eu sempre penso assim, sempre procurei agir assim, eh, e isso tem sido uma bênção na minha vida. Quando a minha esposa ela tem acesso à minha conta bancária e ela pode sair, usar os recursos que for necessário, é claro, desde que haja os recursos, né? Porque também tem isso. Não adianta compartilhar uma conta se ela não tiver recursos, né? E a gente às vezes tem aperto também, né? Mas é muito importante. Fica aí a dica: conta corrente bancária em conjunto. Por experiência própria, eu vos aconselho a agir dessa maneira. A outra questão é onde são guardados os documentos e valores. Às vezes, né, a família tem algum tipo de bem, algum tipo tipo assim, uma geladeira, uma máquina de lavar, e até mesmo uma casa. Então, esses documentos, se eles não tiverem guardados num local adequado, onde os cônjuges saibam, na hora que for preciso ter acesso a esses documentos, talvez para acionar a garantia, vamos supor que dá um defeito lá na geladeira e ela está na garantia, e precisa então mandar aquela geladeira para assistência técnica. Mas uma das primeiras coisas que eles pedem é a nota fiscal. Se ela não estiver guardada adequadamente, como você vai achar ou vai usufruir daquela garantia, né? E aí tem tantos outros documentos que precisam também tomar esse cuidado de guardar, por exemplo, até mesmo essas questões de trabalho, como carteira de trabalho, muitas vezes, atestados, é sempre bom. Essa organização, ela nunca é demais. Então, fica aí, essa é uma segunda dica. Como eu falei na aula passada, o que nós estamos passando aqui para os irmãos nesse assunto de finanças e agora compartilhamento de documentos, não é um mandamento que está na palavra, mas são conselhos que a gente pode usufruir deles, não é verdade? É, o outro assunto é a questão onde ficam guardados os valores. Às vezes a pessoa tem lá algum valor, alguma joia, algum bem, algum presente que ganhou, né? E guarda num lugar e acaba esquecendo. E quando se tem confiança um no outro e se compartilha, fica mais fácil de saber onde está guardado. São ideias, né? Um bom casamento, ele tem essa, eh, vamos dizer assim, essa troca de informações. E por último, o terceiro item, eu já até coloquei aí na tela para vocês verem, é fazer uma lista das principais obrigações que têm que serem pagas todo mês, né? E as datas de vencimento. E deixar mais ou menos a jeito, até para não haver esquecimento. Às vezes chega a conta de luz, chega a conta do telefone, ou chega a mensalidade da escola, das crianças, e fica ali, às vezes, para lá e para cá, e a pessoa perde o controle. Quando vai ver, passou o tempo, e quando vai pagar, já vai pagar com multa, né? Então, é muito importante haver esse cuidado em fazer essa lista. Eu prefiro fazer essa lista todo mês. Aliás, eu já tenho uma lista pré-feita, né? Não é prefeito, não, uma lista pré-feita. Quer dizer, eu só vou acrescentando mês a mês os valores que vão chegando, e à medida que são pagos, eu vou lá e faço uma sinalização dizendo que foi pago, até porque a nossa memória ela é muito, às vezes, ocupada, e a gente acaba esquecendo. E nada é mais desagradável do que esquecermos algum compromisso, né, desnecessariamente. Às vezes
A pessoa perde porque não teve esse cuidado de fazer essas anotações e deixar num lugar adequado. Então, fica aí essa informação dessa necessidade dessa lista. Terminando esse item de compartilhamento, eu gosto sempre de lembrar das palavras do Senhor Jesus, que nos ensina a sermos prudentes, né? Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor tem nos dito: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós estamos aproveitando esse texto para trazer dentro de um contexto de finanças. Nós vivemos, entre aspas, né, em meio de lobos, em meio de pessoas muitas vezes com intenções erradas. Então nós temos que estar muito atento para não sermos apanhados de surpresa, né, meus irmãos? Porque a prudência, ela faz bem. Olha, que Deus nos ajude. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive conhecimento, melhor dizendo. Uma senhora, ela, durante muito tempo, ela juntou dinheiro e ela guardava tão bem esse dinheiro que ninguém da família sabia onde ela guardava. E quando ela veio a falecer, e naquelas arrumações de mudança, o marido descobriu aquele dinheiro guardado. E qual não foi a surpresa dele? Que ela guardou o dinheiro por tanto tempo que aquele dinheiro já tinha perdido o valor. Interessante, né? O dinheiro perde o valor. Não sei se a geração nova não sabe, mas os irmãos mais antigos sabem que nós vivemos vários padrões monetários, né, desde o ano de 1942 para cá. Tá? O primeiro padrão monetário que nós tivemos chamava real, e esse padrão ele vigorou no tempo do Império até 1942. Depois desse real, os antigos falavam réis, porque já estava também tão desvalorizado que tudo já era em mil. Depois desse aí veio o cruzeiro. Depois do cruzeiro veio o cruzeiro novo, em 1965. Aí eu já me lembro bem, eu já era jovenzinho. Depois veio novamente cruzeiro, depois veio cruzado, novamente cruzeiro, depois cruzeiro real e agora por último real. Então, se uma nota, por exemplo, de réis, que teve um tempo para ser substituída no Banco Central ou no Banco do Brasil, não foi na época, depois de um tempo ela perde valor. Então, por que mais uma vez eu estou falando isso? Da importância de compartilhar. Se aquela senhora tivesse anunciado em casa, olha, eu tenho esse dinheiro e esse dinheiro está guardado aqui, qualquer coisa, vocês sabem onde que está, tá bom? É isso aí. Bem, vamos continuar então agora falando um pouco sobre dinheiro. Nós temos visto que o dinheiro é o resultado do trabalho, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouco. No texto base do nosso estudo, que está lá em Lucas capítulo 16, vocês já lembram, foi a primeira lição que nós estudamos, no versículo 1, parte B, nós vemos aqui que, já no finalzinho do versículo, né, que foram dizer àquele homem rico que o administrador estava desperdiçando os bens dele. Aliás, o dinheiro dele, melhor dizendo, não os bens, estava desperdiçando o dinheiro dele. E dinheiro, bens, acaba sendo sinônimo, né? Então, vamos ver uma definição de dinheiro. Entre tantas definições que há, eu escolhi essa do dicionário Aulete, que é um dicionário que tem na internet, e acho interessante porque tem a ver com a palavra do Senhor, quer dizer,
Nós vamos ver quais os versículos. Leiamos juntos. Está aí no quadro, acho que da letra grande, né? Todos podem ler. Diz assim: o dinheiro é a representação física de um valor econômico como um bem material, um serviço, até mesmo uma expectativa futura de bem material ou serviço. No complexo sistema de trocas necessárias para a satisfação das necessidades de uma sociedade, o dinheiro substitui a troca direta ou escambo. Para isso, é necessário que o valor representado pelo dinheiro realmente exista, em forma de bem ou serviço. Hoje, o próprio dinheiro tem sua representação em outras formas, evitando que seja necessário dispor dele fisicamente a cada momento, como sendo cheque, título, cartão de crédito, etc. Essa é uma definição que abrange praticamente todo o aspecto do dinheiro. Primeiro, uma representação física. O que nós temos nessa representação? Normalmente é o papel, né? A nota ou a moeda. Essa é uma representação física. E o que essa nota ou essa moeda representa? Ela representa um bem material ou um serviço. Até mesmo, como diz o enunciado, uma expectativa futura, quer dizer, alguém recebe adiantado por um serviço que vai prestar ou por um material que vai vender, né? Antigamente, antes de haver o papel ou haver a moeda, haver o dinheiro e nota, né, o papel, o sistema de negócios era feito através de troca direta, ou chamado também escambo. Então, a pessoa, por exemplo, tinha lá no sítio uma saca de feijão e precisava, digamos, de uma saca de arroz. E negociava com o vizinho: olha, você tem uma saca de arroz, eu tenho uma saca de feijão. Você quer trocar comigo? E eles iam avaliar se valia a pena ou não, se teria que aumentar a quantidade de feijão ou de arroz para equivaler, né? Isso foi muito usado, eu acredito que ainda é usado até hoje em muitos lugares, essa troca de mercadorias como se fossem moedas, né? Então, o dinheiro sempre existiu nessa forma. Hoje nós temos, como eu falei, o papel, essas notas aí de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, né? As moedas de R$ 1, de 50 centavos e 10 centavos. Mas também hoje já não está mais nem tanto mais usando esse papel moeda. Hoje se usa muito o dinheiro virtual até, né? A gente compra as coisas no mercado, paga com cartão de débito ou cartão de crédito, recebe o salário, também você não vê mais dinheiro, tudo é na base do cartão, tudo é na base é, é chamado dinheiro virtual. E segundo os comentaristas, vai chegar o momento em que esse dinheiro que nós usamos físico vai desaparecer. Essas malas de dinheiros que a gente costuma ver na televisão aí, a tendência dela, essas malas, a tendência é desaparecer, né? Não sei como é que eles vão fazer para subornar e tal, mas eles estão criando um meio de só ter dinheiro de maneira virtual, né? Vocês veem hoje aí nesse programa de ajuda do governo federal, as pessoas vão lá na Caixa Econômica receber um cartão, né, um cartão cidadão, e com aquele cartão ele retira o dinheiro e tal. É assim que vai ser daqui para frente. Então, a Bíblia, vamos voltar à definição lá. A Bíblia nos fala daquela definição quando fala de bem material e serviço. Eu acho isso muito importante, tá? Vamos ver as escrituras. Bem material. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ou o primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Esses céus e essa terra, ela é, digamos assim, a o local, o lugar aonde os bens materiais que Deus criou estão devidamente armazenados. Quando nós olhamos para o céu e está nublado, nós dizemos: "Ih, vai chover", muitas vezes, né. Porque esse céu que nós vemos cheio de nuvens tem a grande bênção de nos trazer a água. Quando nós olhamos para a terra e vemos os vegetais, e vemos os animais, e vemos os minerais, então nós entendemos que ali também há um bem material inestimável. Voltando ao céu, quando nós olhamos para o céu e respiramos o oxigênio, nós sentimos que ali está um bem material que dinheiro nenhum paga. E olhe como nós precisamos desse bem material. Então, tudo foi criação de Deus. Tudo, tudo, tudo. O que o homem faz é pega um pedacinho de um material, um pedacinho de outro e faz uma mistura, é igual a dona de casa, pega um pouco de farinha de trigo, um pouco de margarina, um pouco de óleo, um pouco de leite, faz aquela mistura e o que que resulta? Um bolo saboroso. O bolo é feito com os materiais que Deus criou. Vocês estão entendendo? É muito importante esse raciocínio. Os bens materiais são criação de Deus. E esses bens, eles alcançam a humanidade toda, não apenas os convertidos, não apenas os cristãos, mas toda a humanidade é alcançada por esse bem material. Tá certo? É, o outro fator que está no enunciado é serviço. A Bíblia também nos dá, a palavra também nos dá essa informação de que Deus criou o serviço. Deus fez o homem para trabalhar. Diz aqui Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Nós podemos, eu acredito que sem erro nenhum, dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e para guardar. Então, Deus deu ao homem essa incumbência de cultivar e guardar aquilo que ele criou, aquilo que ele fez de bem material, certo? Então, dois termos muito importantes no nosso estudo. Nosso tempo já está chegando ao final, nós não vamos alongar muito mais, mas eu quero que nós prestemos bem atenção nisso. Dois termos muito importantes: bem material e serviço. Para compreendermos melhor como é a origem então do dinheiro, vamos pensar numa seguinte conta, baseado nesses dois termos. Voltando à questão então do bem material. Bem material, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é tudo aquilo que Deus criou, os céus e a terra. Isso nós consideramos bem material. Somado ao serviço, o serviço é aquilo que Deus também criou para o homem, como nós já temos visto. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar, para cultivar e guardar. Então, aqui Deus estabelece para o homem que a sua parte é o serviço. A parte de Deus é o material e a parte do homem é o trabalho. Somando esses dois itens, bem material mais trabalho, o resultado disso é o dinheiro. O resultado disso é a produção. O resultado disso é aquilo que o homem adquire com o trabalho mais o bem material.
Em Jeremias, capítulo 31, versículos 35 a 37, nós lemos que Deus tem estabelecido leis fixas. Aliás, eu, quando estava pensando nesse assunto, lembrei da palavra do nosso irmão Délio, logo no primeiro domingo desse mês de junho, e achei muito boa estas palavras, e vou trazer para nós novamente. Diz assim: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, há uma lei fixa estabelecida pelo Senhor nosso Deus que regem esses bens materiais e regem os serviços executados pelo ser humano. E se essas leis falharem, se essas leis não forem obedecidas, diz o Senhor que Israel deixará de ser uma nação diante dele. E com certeza não só Israel vai sucumbir nessa decisão do Senhor, mas toda a humanidade. Então, o Senhor tem deixado para nós essa oportunidade de entender que tudo que nós temos provém dele. Bem material, mais o trabalho, repetindo, bem material, os céus e a terra. É a fonte de todos os recursos. E o trabalho, parte que compete ao homem, que é cultivar e guardar. Essa é uma ação do homem sob prévia instrução divina. Na próxima aula, nós vamos observar algumas questões a respeito do trabalhador, esse que presta o serviço. Na maioria das vezes, ele recebe um salário que é representado por dinheiro. Nós vamos ver, de acordo com as Escrituras, algo que nos ensina como cuidar desse que presta serviço, que como diz lá em Isaías capítulo 55, né? Ele derrama o seu suor para produzir os bens que são úteis à humanidade. Nós vamos ficar por aqui e agradecer a Deus por essa oportunidade, e se for da vontade dele, na próxima semana nós vamos dar continuidade a partir desta tela, onde vamos apreciar um pouquinho mais sobre essa questão do serviço prestado e também do salário recebido pelo homem. Convido a todos a orarmos nesse momento, agradecendo a Deus por esta escola dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, apesar das dificuldades que estamos atravessando, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui e nós somos agradecidos por isso. Senhor, abençoa-nos nessa lição que temos estudado, que ela possa produzir resultados nas nossas vidas. Não seja apenas, Senhor, um tempo que passamos aqui ouvindo, mas que seja um tempo que possamos colocar em prática diariamente o que a Tua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor, pela presença dos nossos irmãos em suas casas. Visita-os nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.